Jean Meyer, o grande mecenas de Cristo, o discípulo fervoroso de Allan Kardec. Jean Meyer, o continuador dos trabalhos de Allan Kardec na França na publicação da Revista Espírita, de 1920 a 1931. Patrocinou a fundação da maioria dos órgãos de divulgação do espiritismo de sua época, tais como Casa dos Espíritas, União Espírita Francesa, Instituto Internacional de Metapsicologia, Allan Kardec Orphanage em Lyon, Federação Espírita Internacional, Biblioteca de Filosofia Espiritualista Moderna e das Ciências Físicas, BPS, editor Jean Meyer. Assume a Revista Espírita fundada por Allan Kardec das mãos de Paul Leymarie e com a morte de Gabriel Delany a Revista Científica e Moral do Espiritismo ocorre a junção destes dois periódicos. Funda o Boletim da União Espírita Francesa juntamente com outro periódico Arquivos do Espiritismo Mundial e outros. Biografia de Jean Meyer. Nascido em Rique, Suíça, no dia 8 de julho de 1855, e desencarnado em Béziers, França, no dia 13 de abril de 1931. Jean Meyer, escritor, cientista, filantropo e filósofo suíço, foi uma das mais destacadas figuras espíritas no início do século XX. Convertendo-se ao espiritismo após ter lido as obras de Allan Kardec e Leon Denis, dedicou-se de corpo e alma à grandiosa tarefa de divulgação da doutrina dos espíritos. Possuidor de apreciável fortuna material, colocou-a inteiramente a serviço do espiritismo, dedicando-se com denodo e verdadeiro amor à tarefa de divulgação dos seus postulados fundamentais. Graças ao seu concurso financeiro e apoio moral, fundou-se em Paris, para onde havia transferido seu domicílio ainda em plena juventude, o Instituto Metapsíquico Internacional, cujo primeiro presidente foi o Dr. Rocco Santolíquido, notável professor, deputado e ministro da Saúde Pública e conselheiro governamental na Itália. Ocupou a vice-presidência dessa nobre instituição, o não menos o famoso Dr. Gustavo Gelley. Por seus relevantes trabalhos, esse instituto foi considerado de utilidade pública pelo governo francês. Por ocasião da sua desencarnação, Jean Meyer era diretor, proprietário da Revista Espírita fundada por Allan Kardec, exercendo a sua direção nos anos de 1916 a 1931. No ano de 1919, na Vila Montmorency, 11, Avenida Estileus, em Paris e refundada a União Espírita Francesa, tendo por seus principais companheiros Gabriel Delany e Leon Denis. Foi ainda vice-presidente da Casa dos Espíritas da mesma cidade, membro proeminente da Sociedade de Estudos Metapsíquicos e do Instituto Internacional de Metapsíquica, vice-presidente do Congresso Espírita Internacional em Haia, vice-presidente da Federação Espírita Internacional. Quando ela teve a sua sede em Paris, além de ter sido membro de numerosas entidades científicas da França e de outros países. Jean Meyer dedicou-se resolutamente ao estudo dos aspectos filosófico e científico do espiritismo, sem se descuidar da parte filantrópica, amparando financeiramente várias instituições assistenciais, dentre elas um orfanato erguido em Lyon, pelas senhoras Stephen e Dite. O grande ceareiro despendeu apreciável parcela de sua fortuna na difusão do espiritismo por meio das edições de Jean Meyer e na sustentação das instituições doutrinárias, com destaque à União Espírita Francesa. Encetou numerosos estudos com o Dr. Gustavo Gelley no Instituto Internacional de Metapsíquica, pois era persistente investigador dos fenômenos espíritas, ao ponto de merecer de Léon Chevreul, um dos presidentes da União Espírita Francesa, a afirmação de que sem Meyer a metapsíquica não existiria. Na qualidade de vice-presidente da Comissão Executiva do Congresso Espírita Internacional realizado em Paris, de 6 a 13 de setembro de 1925, Meyer trabalhou com afinco, fazendo salientar, de forma impressionante, os seus conhecimentos científicos.
no Congresso Espírita de Londres realizado em 1928, no qual tomou parte com Sir Arthur Conan Doyle, que muito o prezava, ele pronunciou as seguintes palavras: é pela união da ciência com o espiritismo, com essa fé racional que ele nos dá, auxiliando-se um ao outro, que chegaremos a uma compenetração cada vez mais justa e sempre mais elevada da obra de Deus. Podemos afirmar, sem hesitar, que Jean Meyer foi um dos mais lídimos continuadores das obras de Allan Kardec, inclusive pela manutenção das tiragens da Revista Espírita, durante cerca de 15 anos, e pela realização de uma intensiva divulgação dos postulados espíritas, numa época quando a nova doutrina revelada começava a aclarar os horizontes sombrios do mundo, com os esplendores da sua luz. Jean Meyer não foi um homem que enterrou o talento, conforme o dizer judicioso dos evangelhos. Ele se capacitou de que a fortuna material deve ser colocada em favor das causas nobres, por isso não hesitou em pôr esse legado transitório, que havia recebido dos céus, a serviço do espiritismo e dos menos favorecidos pelos bens terrenos, mas também colocou a sua inteligência, a sua fé inquebrantável e todas as forças de que dispunha, para que essa mesma causa viesse a triunfar. A Revista Espírita. A publicação de A Revista Espírita tinha sido interrompida com o número de agosto-setembro de 1915, espírita atuante e, pretendendo assegurar a sobrevivência desse órgão, criado por Allan Kardec, Jean Meyer assumiu a sua direção em 1916. Fazendo-a reaparecer em janeiro de 1917. Em 1918, Jean Meyer adquiriu os direitos de A Revista Espírita de Paul-Marie, assegurando, assim, a sobrevivência desse órgão. Paul-Marie, porém, permaneceu na gerência de revista até o ano de 1924, tendo como secretário Quermário, pseudônimo de um poeta. A revista deixa a livraria. Jean Meyer adquiriu uma residência no número 8 da Rue Copernic, a que deu nome de Casa dos Espíritas. A Revista Espírita reunia, nesse tempo, as mais destacadas personalidades do espiritismo: Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Busano, Abénesis, Marcel Lauren, M. Cassiopée e General About, Dr. Gustave Geley, Marcel Semezies, Pascal Y. Mathilde Fortuny, Louis Gastin, Henri Sauce, Paul Baudier, Sir Arthur Conan Doyle, Rocco Santoliquido, Leon Chevreul, Hubert Forestier, Gustave Geley e outros. Em 1920 o tamanho da revista era de 25,5 centímetros por 16,5 centímetros, em 1923 era mensal, com 48 páginas. Jean Meyer exerceu a direção até 1931, quando desencarnou. Discurso de Jean Meyer, visita da delegação do Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925 ao dolmen de Allan Kardec, no Père-Lachaise. Antes de se separar, o Congresso Espírita Internacional fez questão de expressar sua grata memória ao fundador do Espiritismo. Uma grande delegação, portanto, foi no sábado 12 de setembro, ao cemitério Père-Lachaise, para colocar uma magnífica coroa de folhas de carvalho. Em nome da FSI, o Sr. Jean Meyer, vice-presidente, pronunciou as seguintes palavras: "Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para prestar uma piedosa e solene homenagem de agradecimento a quem nos revelou a clareza desta doutrina que nos torna vislumbre o horizonte sublime de nosso destino imortal. O reconhecimento que devemos a Allan Kardec, não podemos expressá-lo melhor do que seguindo o exemplo que ele nos deixou, ou seja, inspirando-se em suas visões amplas, tolerantes e caridosas para com todos, e aplicando em nosso trabalho e aos nossos esforços a calma e a prudência que sempre demonstrou durante a sua vida ativa e fecunda. Assim, mostraremos ao mundo que o Espiritismo não é apenas uma doutrina baseada em fatos indiscutíveis em sua realidade, mas uma ciência afirmada pela razão iluminada e pelo bom senso." Mestre Allan Kardec, neste último dia do Congresso Espírita Internacional de Paris,
temos a alegria de expressar diante desta tumba, respeitada pelas milhares de almas que o Senhor iluminou com o sopro do Espírito, a nossa alegria pelo sucesso obtido por manifestação grandiosa de espíritas de todos os países nesta semana que termina hoje. Lá de cima você participou do nosso trabalho e do nosso triunfo. Este primeiro sucesso na França permite-nos olhar para o futuro com segurança. As grandes nuvens que por muitos anos tentaram envolver a verdade espírita em sombras estão se dissipando. Um sopro mais poderoso que as oposições persegue as trevas diante de nós. Seguiremos em frente, confiantes, certos de ser guiados pelos nossos amigos invisíveis, para que do nosso trabalho saia um proveitoso benefício para a grande humanidade encarnada que convidamos ao estudo do verdadeiro conhecimento espiritual revelado pelo Espiritismo. Fontes: autores espíritas clássicos, Espiritismo comentado, Luz Espírita, Mundo Espírita, Paulo Alves de Godoy e Antônio de Souza Lucena, personagens do Espiritismo.